Boa tarde a todos. Estamos dando início aí à nossa 158ª reunião dominical de estudos de filosofia Rosa Cruz. Nós somos do Centro Rosa Cruz, na cidade de Campinas, onde daremos o prosseguimento no estudo do capítulo número 3, o Ser Humano e o Método de Evolução, parte 11, onde abordaremos 3 terminologias Rosa Cruz. Hoje é dia 22 de outubro de 2023 e, como de costume, iniciamos nossas reuniões sempre às 17 horas e estimamos terminá-la às 18h30, quando então faremos a oração Rosa Cruz. Enfim, oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Fazem com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, Senhor, nossa força e nosso Redentor. Nascimento do corpo denso. Os veículos do recém-nascido não se tornam ativos imediatamente. O corpo denso fica desamparado por longo tempo depois do nascimento. Raciocinando por analogia, podemos ver logo que o mesmo deve acontecer com os veículos superiores. O ocultista cientista sabe disso. Mas mesmo sem a sua clarividência, a razão pode demonstrar que assim deve sê-lo. Do mesmo modo que o corpo denso é preparado lentamente dentro da cobertura protetora do útero para a vida separada e individual, assim também os demais corpos nascem gradualmente e vão entrando em atividade em tempos diferentes. Esses tempos mencionados na descrição a seguir, sendo aproximados, são, contudo, bastante exatos para servir ao propósito geral de provar a relação entre o microcosmo e o macrocosmo, o indivíduo e o mundo. No período imediato ao nascimento, os diferentes veículos interpenetram-se uns aos outros, assim como em ilustração anterior, a areia compenetrava a esponja e a água ambas. Porém, ainda que todos ali se encontrem, tal como na idade adulta, meramente estão presentes. Nenhuma de suas faculdades positivas é ativa. O corpo vital não pode utilizar as forças que operam pelo polo positivo dos éteres. A assimilação, agindo pelo polo positivo do éter químico, é muito fraca durante a infância e aquela que se efetua deve-se apenas ao corpo vital macrocósmico, cujos éteres atuam como matriz para o corpo vital da criança até o 7º ano, amadurecendo-o gradualmente durante esse período. A faculdade de propagação, que age pelo polo positivo do éter de vida, também está latente. O calor do corpo, que é produzido pelo polo positivo do éter de luz, e a circulação do sangue são obra do corpo vital macrocósmico. Seus éteres atuam sobre a criança e lentamente desenvolvem-na até que possa controlar por si mesma essas funções. Já as forças que agem pelo polo negativo dos éteres são muito mais antigas. A excreção dos sólidos, produzida pelo polo negativo do éter químico, correspondente à subdivisão sólida da região química, faz muito livremente, como também a função da excreção de fluidos, produzido pelo polo negativo do éter de vida, correspondente à segunda subdivisão ou fluídica da região química. A função passiva da percepção sensorial, devido às forças negativas do éter de luz, é também extraordinariamente notável. A criança é muito impressionável, é toda olhos e ouvidos. Durante os primeiros anos, as forças que operam pelo polo negativo do éter refletor são também extremamente
ativas. Nesses anos, as crianças podem ver os mundos superiores e frequentemente tagarelam sobre aquilo que vem, até que o ridículo ou castigos impostos pelos mais velhos por contarem histórias fazem-nos desistir de falar. É deplorável que as crianças sejam obrigadas a mentir, ou pelo menos a negar a verdade, devido à incredulidade dos sábios mais velhos. Investigações da Sociedade de Pesquisas Psíquicas provaram que as crianças dispõem muitas vezes de invisíveis companheiros de brinquedos, as quais visitam-nas frequentemente durante alguns anos. Nesse período, a clara evidência delas tem o mesmo caráter negativo da dos médios. O mesmo se dá com a força que atua no corpo de desejos. A sensação passiva de dor física está presente, enquanto o poder de sentir emoções está ausente quase por completo. A criança pode naturalmente demonstrar emoções a mais leve provocação, mas a duração dessa emoção é apenas momentânea. Tudo está na superfície. A criança possui também o elo da mente, mas é quase incapaz de atividade mental individual, sendo extremamente sensível às forças que agem pelo polo negativo. É por isso mesmo imitadora e ensinável. Isso explica porque todas as qualidades negativas são ativas no ente recém-nascido. Porém, antes que possa usar seus diferentes veículos, suas qualidades positivas devem ser amadurecidas. Cada veículo é, portanto, levado a um determinado grau de maturidade pela atividade do correspondente veículo macrocósmico, o qual age como sua matriz até que esse grau seja alcançado. Desde o 1º até o 7º ano, o corpo vital vai crescendo e amadurecendo lentamente dentro da matriz do corpo vital macrocósmico. E devido à grande sabedoria desse veículo macrocósmico, o corpo da criança é mais bem formado e melhor organizado nesse período do que no resto da vida. Enquanto o corpo vital macrocósmico guia o crescimento do corpo da criança, esse é protegido contra os perigos que o ameaçarão posteriormente, quando o inexperiente corpo vital individual assumir sozinho a direção. Isso ocorre no 7º ano, quando começa o período de crescimento excessivo e perigoso, e continuará pelos 7 anos seguintes. Durante esse tempo, o corpo de desejos macrocósmico exerce a função de matriz para o corpo de desejos individual. Se o corpo vital dominasse irrestrita e continuamente no reino humano, como faz no reino vegetal, o ser humano alcançaria um tamanho enorme. Houve um tempo, no passado remoto, em que o ser humano tinha constituição semelhante à das plantas, possuindo somente o corpo denso e o corpo vital. As tradições da mitologia e das lendas de todo o mundo a respeito de gigantes nos tempos antiquíssimos são absolutamente certas, porque então, e pela razão exposta acima, o ser humano crescia tanto quanto as árvores. Nascimento do corpo de desejos e a puberdade. O corpo vital da planta constrói folha após folha, elevando o tronco cada vez mais alto. Continuaria crescendo indefinidamente se, em certo ponto, o corpo de desejos macrocósmico não o limitasse, controlando todo o crescimento ulterior. A força não empregada no crescimento é então utilizada para outros propósitos: construir a flor,
e formar a semente. O mesmo sucede com o corpo vital humano. Depois do 7º ano, quando o corpo denso fica sob sua influência, faz crescê-lo rapidamente, até que, próximo aos 14 anos, o corpo de desejos individual nasce da matriz do corpo de desejos macrocósmico, ficando então livre para trabalhar no seu corpo denso. O crescimento excessivo é controlado e a força, até aí utilizada para tal propósito, pode ser agora empregada na propagação, no florescimento e na frutificação da planta humana. Por isso, o nascimento do corpo de desejos pessoal marca o período da puberdade. Daí em diante começa a atração pelo sexo oposto, especialmente desenfreada e ativa nesse terceiro período setenário da vida, de 14 aos 21 anos, por não ter nascido ainda a mente refriadora. Depois dos 14 anos, a mente envolvida e nutrida pela mente macrocósmica começa a desenvolver suas possibilidades latentes para tornar-se capaz de emitir pensamentos originais. As forças dos diferentes veículos do indivíduo amadurecem agora a tal ponto que ele poderá empregá-las na sua evolução. Portanto, aos 21 anos é que o ego toma posse completa dos seus veículos. Isso se efetua por meio do calor do sangue e pela produção individual nesse sangue, o que se realiza simultaneamente com o pleno desenvolvimento do éter de luz. Bom, pessoal, fizemos aí a leitura do texto, do conceito, e para a gente sumarizar aí, a gente vai estar focando em 3 termos Rosacruzes, né? O polo positivo e negativo dos éteres, ou seja, os éteres, que são 4, têm os polos positivo e negativo. Também vamos verificar aí os veículos macrocósmicos e, por último, o calor do sangue e produção do próprio sangue. Éter. O que é éter? O éter, ele pertence ao plano físico e é considerado como matéria física. Não é visível para a maioria das pessoas. Constituem a região etérica do mundo físico. O éter, ele envolve os átomos físicos como uma aura, interpenetrando e protegendo-o. Ou seja, tudo que é físico é feito de átomos. E tudo está envolvido de éter. Os átomos físicos nadam no mar de éter. Estão divididos em 4. Quais são eles e qual sua função? O éter químico é manter e nutrir o corpo denso, né? É ele que mantém a forma. O luminoso, ele fortalece o cérebro e a mente. Eu acho que é o da percepção sensorial. Éter de vida, que serve para propagação, manutenção das espécies. Qual outro éter? Luminoso. De luz, ou conhecido como éter luminoso. A sede da memória. Fortalecer o cérebro, a mente, o assento de toda a percepção sensorial. E, por último, o éter refletor. A memória do ser humano registra todos os eventos que são produzidos no mundo. Através dele, o ego direciona seus veículos. Uma pergunta. Desses 4 éteres, quais são os éteres superiores e éteres inferiores? O éter químico e de vida inferiores. Luminoso, refletor, superiores, e compõe nosso corpo alma. Em outras palavras, é o desenvolvimento desses éteres que a gente desenvolve o
Você acabou de falar, né? Corpo-alma. Corpo-alma. Como nós vimos, os 4 éteres têm o seu polo positivo e o polo negativo. O éter químico, o polo positivo, atua na assimilação dos elementos nutritivos, no crescimento ou na acumulação de tais elementos do corpo e na conservação da forma. E o polo negativo controla a eliminação e a excreção das toxinas e dos catabólitos. Bem, o éter químico é, então, o construtor e o limpador. Não é isso? Foi o que nós vimos aí no que tange o polo positivo, construtor, e no polo negativo, onde excreta, limpa, faz a limpeza, certo? Catabolismo, só para a gente entender o que vem a ser, né? Processo em que os carboidratos, os nutrientes, as proteínas, os lipídios e toda a matéria orgânica ingerida é dividida em produtos menores e se transformam em energia. Portanto, ele é o construtor, o que alimenta, o que dá força, não é isso? E os catabólitos são basicamente os resíduos que são eliminados do metabolismo, do catabolismo, geralmente substâncias tóxicas. Assim, o éter químico, que é o mais denso, pode ser visto como uma bruma azul que rodeia as montanhas. Já falamos muito sobre isso, então não tem muito mais o que a gente mencionar, uma vez que querem ver o éter, é o éter químico que um ser humano comum consegue ver se você subir no alto de uma montanha e passar a usar da sua observação. O próximo éter de vida. O seu polo positivo capacita a fêmea para trabalho ativo e positivo na formação de um novo ser. E o seu polo negativo permite que o macho produza o sêmen. Alguma coisa distinta aqui a ver com o corpo vital? Vamos lá. O sexo do bebê é determinado antes de que a matriz seja colocada no útero da mãe pelos anjos. Se a matriz é construída por átomos etéricos positivos, o bebê, então, será do sexo feminino. De outro lado, se a matriz é feita de átomos etéricos negativos, o bebê terá um corpo masculino, certo? A gente sabe que, enquanto estamos encarnados no sexo masculino, o corpo vital é negativo. Enquanto que, encarnado num corpo feminino, o corpo vital é positivo. Algo diferente do que está aqui? Não. Certo? Por isso, as mulheres, a gente está cansado de saber, têm uma grande vantagem sobre o sexo masculino. Porque o nosso próximo passo é desenvolver o corpo vital. E o corpo vital feminino é positivo. A grande vantagem que o sexo feminino tem sobre os homens. Tá aí, pessoal. Tenham isso aí em mente. Na imensa maioria das vezes, o sexo de uma vida é o inverso do sexo da vida precedente. O que significa isso? Que, uma vez renascido masculino, a grande chance de a próxima vinda nesse mundo virá com sexo feminino. Tá certo? Obviamente. Aprender os dois lados da moeda, né?
Exatamente. Obviamente, as exceções ficam a cargo dos anjos do destino, tá? Não é uma regra 100%. Tem as exceções. Mas que ela existe, ela existe. O próximo éter. O éter luminoso, ou também éter de luz. Um éter superior. O seu polo positivo, ele gera o calor do sangue nos animais superiores e no ser humano, convertendo-os em fontes individuais de calor. O que mais? Nos animais de sangue frio, é o veículo que faz circular o sangue. O que é um animal de sangue frio? Alguém sabe? Jacaré, bagal, sapo. Nas plantas, o polo positivo do éter de luz produzem a circulação da seiva. E no polo negativo? Qual a função? Permitir as funções de visão, audição, tato, olfato e paladar. São 5 sentidos. Também constrói e nutre os olhos. Para os seres que não possuem olhos, constroem e nutrem outros órgãos sensoriais. Tem seres que não têm olhos? Aí eles têm o quê? Umas anteninhas, né? Que nem um radar, né? E nas plantas formam o quê? A clorofila. E mais? Criam todas as cores do reino da natureza. E agora, por último, vamos falar sobre o éter refletor, que é a avenida através da qual a mente do ser humano se comunica com o cérebro físico, que foi o que o Luiz comentou. É o menos denso dos 4 éteres, portanto, é o mais superior, elevado. É o mais sensível, o mais superior, mais sutil, mais sublime de todos. É o armazém da memória do ser humano. O que significa isso? O HD. O HD. Em outras palavras, vamos considerar o HD do ser humano. De tudo. De tudo. Que acontece à nossa volta. Exatamente. Independente de a gente estar vendo com os nossos olhos físicos ou não. Dependente disso. Até o que passa pela nossa aura é gravado nele. Que é armazenado pela respiração. Que é isso, pela respiração, entra no sangue e é armazenado. Vamos lá. O Tiago colocou algo importante. Como se processa isso? Quando você respira o seu entorno, tudo que você respira entra pelo ar, passa pelo pulmão, entra na corrente sanguínea e vai até o ventrículo esquerdo, o átomo semente que fica no ventrículo esquerdo do coração. E ali ele é gravado, que é a única coisa que a gente leva dessa vida. Inclusive, nossos pensamentos e emoções, né, Glauco? Eu diria para você exatamente isso e complementando. Os pensamentos, os sentimentos / emoções, as suas palavras e os seus atos. Não é isso? E o polo positivo do éter refletor, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos participar. Vamos exercitar a nossa memória. Já que a gente está falando aí. É o responsável pelo processo de manifestação do nosso pensar. O que mais? E o polo negativo? Produz a memória, onde é registrado e reflete todos os acontecimentos que tenham sucedido algum dia nas vidas passadas e presentes do ser humano, que foi o que a gente acabou de comentar. Ok? Algum ponto, algum acréscimo, alguma dúvida, pergunta até aqui? Normalmente a gente só lembra do que foi registrado nessa vida. Nessa vida. Nas passadas
Mas está lá. Tá lá. Só tem que desenvolver o caminho. A iniciação você tem acesso. Que caminho? Que caminho é esse? Caminho da... Preparação. Então, se a gente tem que desenvolver esse caminho da preparação, e a gente está falando aqui desenvolver os 4 éteres, ou desenvolver o corpo vital, que são os 4 éteres, cada um dos 4 éteres tem uma palavrinha-chave que a gente precisa buscar. No primeiro éter, que é o éter denso, qual é essa palavra-chave? O químico, que é o éter mais denso dentre os éteres. Qual é a palavrinha-chave desse éter? Tenho anotado. Persistência. Essa é a palavra-chave para o éter químico. E o éter de vida? Qual é a palavrinha-chave, pessoal? Repetição. Não, repetição é do... Devoção. É a palavra-chave, Terezinha. A repetição é do corpo vital. Isso. Do corpo vital. A gente está falando dos éteres. E do éter luminoso? Palavrinha-chave aí, né, que a gente precisa trabalhar aí no caminho. Observação. E no éter refletor? Que vem depois da observação ou para o fim aí dos exercícios que a gente tem que fazer? Discernimento. Certo? Bem legal, né? Qual que era o segundo éter? O segundo éter qual é? Primeiro é persistência. Persistência É primeiro. o éter químico e persistência. Aí tem o segundo éter. Devoção. E como que é o nome dele? Do devoção. Não, o nome do segundo éter. Éter de vida. Ah, Olha só que coisa interessante. Vida. Mas está tudo interligado. É. O éter químico, que é o mais inferior, ou seja, é o mais denso deles, é onde você tem que ter aquela palavrinha-chave de persistência, onde a gente tem que persistir. Persistência, persistência, persistência. O que significa persistência? Outra palavra, repetição. Aí entra a palavra, né? Repetição. Que é o corpo é o desenvolvimento do corpo vital. Né? Ou seja, você persiste, repete, persiste, repete. O que te leva a isso? A proeficiência. Um exemplo, se a gente pegar uma missa católica, o que é a missa? É um ritual. E o que a gente faz na missa católica anualmente? Mesmo ritual. Todo domingo você vai na missa, seja aqui em Campinas, em qualquer igreja, seja lá no Chile, seja lá na Alemanha, nos Estados Unidos, vai ser sempre a mesma missa e ela vai repetir uma após a outra anualmente. Por quê? Porque esse é o caminho da proeficiência, repetição. De tanto a gente treinar, jogar a bola no cesto, um momento a gente se torna bom naquilo. E quando a lição é aprendida, ensino suspenso. O ensino é suspenso. E na Fraternidade Rosa Cruz também utiliza isso? Direto. Os nossos rituais são sempre os mesmos. Há anos. O que nós acabamos de falar com a nossa colega, nossa amiga, que está chegando? Repetição. Todos os dias, designar 15 minutos do nosso dia para poder fazer uma oração. 15 minutos. Não mais do que isso. Tá bom, pessoal? Quais são as duas palavras do luminoso e do refletor? Observação e observação e do refletor discernimento.
É mais fácil, né? Vermelho é fácil. Fez parte da nossa lição anterior. A gente estava tratando sobre isso. Bom, dando seguimento, pessoal, senão a gente, para a gente não tardar muito aí, tem mais 2 palavrinhas para a gente seguir. Microcosmos. O que é o microcosmo, né? É um micro. Micro. Pequeno. Pequeno. Ou seja, é A Terra. a Terra. Tá bom, a Terra. O que mais que é micro? Que está sobre a Terra? Nós, né? Então, nós somos os espíritos virginal da onda de vida humana, aqui manifestado, uma centelha divina em evolução. Esse é o caminho, evolução, essa é a palavra. É evoluir. Não é regredir. Eu e o Pai somos um. Veículos inferiores do ego, macrocosmos, quais são eles? Quais são os veículos inferiores do ego? Corpo denso. Corpo denso. O que mais? Corpo vital. Corpo vital. Corpo de desejos. Corpo de desejos. E que mais? E a mente. A mente. Legal, né? Aí, o ser humano é o quê? Um microcosmo. Ou seja, é uma pequena ordem, um pequeno universo, criado à imagem e semelhança de Deus, tendo em si potencialmente todos os atributos do macrocosmo. Ou seja, eu e o Pai somos um. Do Pai viemos, para o Pai voltaremos. E o ser humano, microcosmo, possui uma tríplice alma, um tríplice espírito e um tríplice corpo, interligado por uma mente. Por que nesse diagrama os 3 corpos têm uma flechinha que vai para as 3 almas, as 3 almas têm uma flechinha que vai em direção ao espírito, que tem umas 3 flechinhas que vai em direção ao corpo? Por que, Luiz? Porque se você está fazendo a pergunta, você tem a resposta. Agora, no livro está escrito assim: o tríplice espírito, que está lá, espírito divino, espírito de vida, espírito humano, ele emanou de si mesmo, ele precisava de alguma coisa para trabalhar, para pôr fogo nas coisas. O tríplice corpo, que é composto de corpo denso, corpo vital e corpo desejo. E as 3 flechinhas que vai dar lá na alma, ele extraindo como pábulo ou então alimento, né? Ele alimenta a alma consciente, intelectual e a alma emocional. Aí fecha o ciclo e também alimenta o espírito cria o corpo alimenta a alma alimenta o espírito. Coisa bem bolada, cara. Que processo. Nossa, e tudo interligado com a mente. O elo todinho aí é o foco, realmente. E nos liga ao espírito. Que interliga o corpo com a alma com o espírito. Mas o bacana é essa relação que tem. O espírito, ele emana o corpo físico que, devido à sua atividade, ele vai criar material para as 3 almas. A alma o substrato dessas 3 almas vão alimentar o espírito. Olha aí. É a contraparte, né? A gente vê o espírito de vida. Isso. A contraparte inferior do espírito de vida é o corpo vital. A parte inferior do espírito divino, que é o primeiro, né? É o corpo denso. E do espírito humano, o corpo de desejo. Então, você trabalha em cima de um, né? Para você desenvolver outro. A gente aprende isso no jardim da infância, não depois de velho. Por isso que Deus falou assim: olha, eu criei vocês, agora vocês vão pro mundo. Tá? Top. 3 corpos. Estou te dando nota 0 agora. Quando vocês voltarem para mim, vocês têm que voltar com nota 10.
Não voltou? Lá no período de Vulcano, já tá agora no série. Mas sabe que você colocou uma coisa aí, Luiz, interessante, né? A gente voltar para o jardim da infância, mas será que a gente ainda não está na infância? Tem hora que a gente descobriu isso. O interessante é a gente entender que nós somos um microcosmos e ter essa consciência que é lindo, que é maravilhoso, que todas as qualidades estão latentes em nós e que cabe a nós, né, com o nosso esforço, com a nossa vontade, desenvolver. O difícil é essa conscientização, esse amadurecimento dessa ideia divina. Quando a gente adquire essa conscientização e essa ideia divina dentro de nós, quer dizer, tudo fica mais fácil, não. Mas nós fazemos as coisas, né? Porque nada é fácil. Mas pelo menos nós fazemos as coisas de maneira assim, mais consciente e mais com um propósito definido. Eu acho. Com entendimento, né? Com entendimento. Exatamente. Exatamente, com entendimento. Que é o que a Terezinha sintetizou tudo de uma maneira mais clara, onde o Luiz mencionou de maneira simples, no sentido da palavra, onde ele disse que a gente ainda está no jardim da infância, né? Então, o primeiro passo é a gente começar a ter esse conhecimento. Quando você tem o conhecimento, você tem tudo. E aí, tudo na vida facilita para ti, que é o que você disse, Terezinha, em outras palavras, né? Então, é maravilhoso quando você tem a oportunidade de estar numa escola como a Fraternidade Rosa Cruz, que consegue passar uma informação que nos auxilia no nosso intelecto, o que é o que e como funciona. É maravilhoso. Então, é uma oportunidade enorme que cada um de nós que chegou até aqui está tendo aí, para sair desse jardim de infância, né? Para dar maiores passos junto ao caminho, né? Que é o que a gente conhece, né? Ou seja, o caminho é sempre para frente e para cima, né? Ou seja, aquelas palavrinhas que a gente acabou de falar aqui agora há pouco, né? Persistência. O primeiro passo, ser persistente. O que nesse trabalho de hoje é maravilhoso. O termo é esse, você pensar que nós somos assim, um microcosmo, e ao mesmo tempo nós somos um Deus inteiro, porque nós temos todo o potencial desse Pai, todo. Então, o objetivo, na verdade, é como a gente estuda, a um dia a gente chegar a ser esse Deus criador, nós também, semelhante ao nosso Pai, à nossa origem. E é maravilhoso que com toda a liberdade que Deus nos deu, a vida e a liberdade, importantíssimas as duas trabalhando junto, depende somente de cada um. Porque o conhecimento, mesmo quem tem acesso ao conhecimento, se tiver para X pessoas, nem todas vão ter a capacidade, o empenho, o discernimento, principalmente aquela vontade de sair aí do micro para se tornar um Deus maravilhoso. E é o próximo passo que a gente vai ver aqui agora, justamente o que você mencionou, Magali. Você vê que nesse diagrama existem 10 caixinhas. 10 caixinhas, concordo. Mas nós somos aí, ó, e nós somos conscientes apenas de uma caixinha, que é o corpo denso. Muitas vezes, antes de entrar e estudar isso aqui, eu não sabia que existia o resto. Não. Né? Eu sabia que eu pensava, não sabia que era a mente, o cérebro, assim. E aqui no livro ele fala assim, esse diagrama mostra a constituição décupla do ser humano, quer dizer, em 10
subdivisões. O ser humano é um espírito tríplice que possui uma mente, que é o centro ali, com a qual governa o corpo tríplice que emanou de si próprio para adquirir experiência. Adquirir experiência. O espírito não quer saber de ter um corpo para fazer qualquer... Não, ele quer ter. Quer dizer, o principal sentido de nós estarmos vivendo é adquirir experiência. Para alimentar o nosso tríplice espírito. Ele fala, esse corpo tríplice se transmuta em uma alma tríplice da qual se alimenta, elevando-se por essa forma da impotência à onipotência. A alma quer saber o que no corpo? Porque eu sei, eu sou... Não, quero saber de experiência sua aí, cara. Você me passa o que for possível imaginar. O resto você tira, o resto você não precisa mandar para cá. E o alimento, né? Aí ele fecha assim, puxa vida. O espelho da mente também contribui para aumentar o crescimento espiritual, porque o pensamento que transmite ao espírito ou que dele recebe dão-lhe polimento e mais brilho, intensificando cada vez mais o seu foco e reduzindo-o a um ponto único, perfeitamente flexível e sob domínio do espírito. É interessante a gente pensar que na simplicidade que a gente consegue chegar. Na verdade, isso é uma coisa que nós não temos, talvez, ainda toda a habilidade, evidentemente, para aprender na medida da grandeza que tudo isso aí, né? Mas, na verdade, assim, o Espírito realmente está, como se diz, na lei, mas Deus nos deu, assim, os instrumentos, que são os nossos corpos. Com esses instrumentos, nós vivemos experiências, que é o mais importante que a gente vai fazer aqui na Terra, e é essa experiência que vai impulsionar o espírito para frente. É maravilhoso. E mais maravilhoso ainda é que porque nós escolhemos livres. Nós escolhemos essa experiência. Eu também. Você esqueceu? Eu esqueci também. Quando eu vim estudar aqui, que foi relembrado. Achei até meio estranho. Eu acho que eu já vi isso. Você achou de alguma forma diferente, mas é que nem o puxão de orelha. E o mais bacana é que é o seguinte, é tudo o sentido de repetição, né? Todas as vidas, né? Todas as Quantas vidas nós já tivemos aqui, né? Nossa! É verdade que nós fazemos 500 mil anos que nós temos a mente. Quer dizer, nós tivemos cada 1000 anos de encarnação. Uma vez nós já tivemos 500 encarnações. E estamos nessa batidinha ainda. Estamos dormindo. Sim. Né? Está representado naquela magnífica fábula da Branca de Neve e os 7 Anões. Onde o soneca representa o quê? A Terra, o planeta. Ou seja, os seres humanos que aqui estão ainda dormindo. Bom, vamos seguir em frente. Em cima do que a Magali comentou, o macrocosmos, como em cima se é embaixo. E aí? O macrocosmo relacionado ao universo está relacionado com o universo, que inclui o reino do Espírito Divino. E na Bíblia, o próprio Cristo proclamou que o reino de Deus está dentro de nós, em Lucas 17, 21. E, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Em João 14, 12. Procurai o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas ser-vos-ão dados por acréscimo. Em Mateus 6, 33. Os veículos macrocósmicos. Quais são os veículos macrocósmicos? Primeiro, corpo denso do planeta, corpo vital, planeta, corpo de desejos do planeta. E por último, mente. Corpo mental do planeta. Ela tem corpo. Isso mesmo.
Lembrando que planeta. Todos os planetas Claro. têm a mesma constituição. Você não ouve o som do planeta? Você não ouve o som do girar dos planetas? Do movimento de cada planeta? Nem o da Terra? Bacana que é um serviço, tá? Arranca uma árvore da Terra e arranca um cabelo do seu couro cabeludo. Mesma coisa. Assim, dadas as devidas proporções, tá certo? O cosmos, como é todo, é chamado de macrocósmico, ou seja, a grande ordem ou o grande universo. Vamos entrar agora sobre o tal do sangue. O que temos aí? É pelo calor do sangue que o ego pode expressar-se. O sangue quente é que nos dá as condições adequadas para controlar nosso corpo denso. O ego só pode atuar no corpo denso se o sangue estiver dentro de uma temperatura apropriada. A gente sabe disso. Isso é a coisa mais tranquila aí, né? Primeira coisa que você faz quando você tem algum probleminha, você faz o quê? Tirar, mede a temperatura. Por exemplo, calor ou frio acima do normal torna a pessoa sonolenta ou te deixa inconsciente, devido à expulsão do ego. O calor apropriado do sangue capacita o ego a expressar-se plenamente. Torna-se uma realidade quando o indivíduo está para atingir os 21 anos de idade. O que acontece quando você atinge os 21 anos de idade? A gente viu aí atrás agora, quando a gente falou dos éteres, do desenvolvimento. Amadurece. Qual corpo? Qual veículo? Qual veículo? Veículo mental. Veículo mental. Até os 7 anos, o vital. Até os 14, o desejo. E nos 21, a mente. A mente. Certo? Ainda não é um corpo, né? Não é um corpo. O que a mente é hoje para todos nós? Ou para a grande maioria? Um veículo. Uma nuvem. E que nível que estamos com ele? Se a gente ainda não é se não tem um corpo. O estágio de desenvolvimento dele está semelhante ao mineral. Porque é a primeira manifestação. Primeira manifestação. Então ele aparece, ele se manifesta de que maneira? Eles acabaram de falar, alguém comentou aqui agora. Uma nuvem. Uma nuvem em volta da cabeça. É nuviado, né? É assim, o clarividente veria isso, né? Uhum. Uma nuvenzinha aqui em cima da cabeça. Na cabeça. Em popular é nuviado. Legal, né? Nos desenhos do Disney, quando ele queria representar um pensamento, ele fazia um flechinho e faz como se fosse um nuvem. É verdade. E põe lá as coisas. O professor Lodovico põe mostrando o pensamento, né? Mas é um formato de uma nuvem. Muito legal. Bem colocado. É. Na engenharia a gente usa também, para quando a gente quer fazer um detalhe num desenho, a gente faz o que a gente chama de uma nuvem. E vai lá e escreve, e muitas vezes a gente já toda a conclusão do por que você tem que fazer aquilo, qual o detalhe que você tem que prestar atenção para fazer aquilo sair daquela forma. Muito legal. A gente fala legal, né? Mas é importantíssimo, né? Olha quanta informação, quanto conhecimento que a gente tem e a oportunidade que a gente tem quando a gente está numa escola como a Fraternidade Rosa Cruz, enquanto estudantes que somos. Somos pessoas no mínimo no sangue. Desculpa. Quer dizer, se o sangue subir um pouco mais do que essa temperatura de 40 e pouco, praticamente a gente vai perder a consciência. Vai expulsar o ego fora. É isso, né? A gente vai acabar... O ego não suporta estar ali dentro daquele corpo, ele vai cair fora. E aí fica o corpo como se estivesse dormindo.
É como se a gente estivesse em solo profundo. Isso a gente falando no alto, né? Eu só conheço temperatura alta. Se for abaixo também é a mesma coisa. Também, você desmaia, né? Então, assim, a gente não no dia a dia, no cotidiano que a gente está nessa vida, no nosso mundo mundano, a gente não se atenta. O porquê que isso ocorre. Quanta coisa. Para nós aqui no Brasil fica complicado falar que o corpo esfria, o ego também sai, né? Porque nós não temos essas condições de temperatura muito baixas aqui. Você já foi em São Joaquim? Já. E no verão faz 0 grau à noite. Detalhe. Sobre a produção do sangue, o sangue é composto de... E aí? Alguém sabe? Lê lá, Thiagão. O sangue é composto de... Uma parte líquida, plasma, constituída por água, sais, vitaminas e fatores de coagulação. Ângela, lê o próximo, por favor. Uma parte sólida, hemácias, leucócitos e plaquetas. E mais? Magali. É produzido na medula óssea, os ossos, chato, vértebras, costelas, quadril, crânio e externo. Imagina, produzir dentro do osso, né? É. Ai, que legal. Porque os ossos são o centro do espírito divino. Eu me sinto muito bem. E isso é produzido depois dos 14 anos, né? Antes é pela timo, né? Exatamente. A gente vai ver agora. A mamãe. Aí, ó. A produção do próprio sangue. Até os 14 anos, a medula dos ossos não forma todos os corpúsculos sanguíneos. A maioria deles é provida pela glândula timo, que é maior no feto. A glândula endócrina timo contém, por assim dizer, certa existência de corpúsculos proporcionados pelos pais. Aquela fica do tamanho de uma como é que ele dá um exemplo? De uma mostarda, né? Um grão de mostarda. Depois dos 14 anos ela vai diminuindo. Até os 14 anos, né? Até o tamanho de um grão de mostarda. E aí o que acontece? Você já viu um grão de mostarda? É muito pequenininho. Seria a ponta do lápis. E com o crescer da criança, o ego vai desenvolvendo a faculdade individual de produzir o sangue. Até que a própria criança elabore seu sangue. Não pensará em si mesma como um eu. O que acontece com a criança quando ela está aqui? Nesse ponto. Ela é toda o quê? Imitação. Imitativa. Ela é muito ligada à mãe, né? Mas ela ainda não desenvolveu ainda o seu corpo próprio sangue vital, o sangue. E quando a glândula endócrina timo se reduz grandemente aos 14 anos, o sentimento do eu expressa-se plenamente, pois então o sangue é produzido e dominado inteiramente pelo ego. E o que acontece aqui com a criança nesse momento, nesse período? Começa a surgir o quê? Adolescência. Adolescência. É isso que eu ia dizer. Daí a criança faz 14 anos, tem noção do ego e fica bem insuportável. Acha que sabe tudo. Ela começa aquela frase assim, eu não concordo. Pronto. Não insiste. Começa o que aqui? O ego, o isso. Não se expressava como eu, né? É isso que você, né? Adquire a sua, ou vai adquirindo a sua identidade própria, tendo as suas opiniões, né? E daí realmente precisa de muita habilidade dos adultos, da família, para essa orientação, né? Sempre canalizando para o bem e
sem contradizer, mas orientando da maneira certa, porque muitas vezes a gente percebe assim, no dia a dia que o não, nem sempre ele, apesar dele ser muito necessário, mas precisa de ter muito cuidado com esse não no início da adolescência. É necessário a paciência, né, a sensatez dos adultos, a tolerância, para poder sentar, discutir, conversar e conduzir mesmo, para que não haja, porque essa independência e essa autossuficiência que eles acham que possuem, né, não descamba para outro lado e não cria tantos conflitos como a gente presencia, e mais do que nunca a gente está presenciando, né, muito isso. Nossa, perfeito. O quão importante é tudo isso que você falou, Terezinha, e quão importante é a base. Tudo tem uma base. Uhum. Se a base ela é construída de maneira firme, forte, exemplarmente, o próximo step, que é esse que você acabou de relatar, e vai dos 7 aos 14 anos, eu entendo que vai passar uma primazia muitíssimo melhor. Por esse motivo, quando a criança tem dos seus 0 aos seus 7 anos, como ela é imitativa, não adianta você chegar e falar. Por quê? Porque ela ainda não tem desenvolvido a sua capacidade de entendimento. E por isso que ela é toda imitativa. Consequentemente, quando você dá os bons exemplos, ela aprende os bons exemplos, os bons hábitos. Se um pai e uma mãe der maus exemplos, é isso que ela vai aprender. Consequentemente, o próximo estágio de desenvolvimento dos seus veículos vai ser de maneira, a grande tendência de ser negativo, o oposto. Né? A fala da Terezinha foi realmente sensível de relatar. Ela fala de uma coisa que a gente tem que acreditar. Quando a gente fala na adolescência, o momento em que a gente ainda tem aquela condição de influenciar o adolescente muito mais por exemplo do que ficar falando muito. Mas o exemplo realmente forma aquilo que a gente aprende nas escrituras, a casa construída na rocha, né? Se tem uma base sólida, ele vai passar vento, ele vai levar temporal, vai cair coisa no telhado, mas a casa construída na pedra, na rocha, ela tem toda a possibilidade de se manter forte, né, inteira. Você quer um exemplo disso que você falou? Qual foi? Se eu tenho? Não, eu estou falando de dar um exemplo. Tem. Você tem? Sim, tenho exemplo, sim, dos meus sobrinhos, dos filhos dos meus sobrinhos. A gente vê muito isso, que realmente tenha que sentar, conversar, tenha que mostrar, tem que agir, que atuar, né, com bons exemplos. Não adianta você brigar com a criança, com um adolescente, né, e depois ir lá e fazer as coisas ao contrário, né? Bem assim, aquele ditado, né? Faz o que eu mando e não olha para o que eu faço. Não, tem que fazer certo e tem que ter tolerância, porque senão ele vai criar um adulto corrompido e intolerante. Então, ele tem que perceber, que sentir e, sobretudo, ele tem que sentir que está sendo compreendido e amado. Quando o adolescente, quando a criança, né, quando a criança sente que é compreendido e que é amado, ele passa a confiar em você, ele passa a te admirar e com certeza imitar. O caminho, eu acho que o caminho é esse. Exatamente. Vocês sabem quem foi o primeiro Papa
Vocês sabem. Eu não sei. 4 anos atrás. Não dizem que foi o Pedro? Isso. Perfeitamente. O que significa Pedro? É a rocha, né? Rocha. Ou seja, o fundador da igreja, a rocha, a base, não é isso? A firmeza. Esse é só um ponto para a gente comentar do que a Magali colocou. Ou seja, a gente precisa dar a base. É o início de tudo. Tem que ser firme, consistente. Não é isso? É verdadeiro. As crianças... Verdadeiro. Verdade. Correto. Digno. Dando seguimento então aqui, pessoal. Dando seguimento. E aí a gente está terminando a nossa reunião, mas a gente tem mais uns minutinhos aí. Se alguém quiser comentar alguma coisa do que a gente colocou. E quando você fala em verdade, assim, a criança, não só a criança, o ser humano, ele percebe facilmente quando o outro está falando a verdade ou mentindo. Isso é sentido, é perceptível, está claro. Você sente quando o outro está blefando, você sente quando o outro está falando a verdade. Sobretudo, esse outro seja, assim, da sua convivência, do dia a dia. Então, assim, tem que ter muito cuidado para poder dizer, para pautar na verdade com os outros. Quer dizer, com os outros sempre, né? Mas, assim, em se tratando da formação da criança, do adolescente, precisa de ter realmente muito cuidado mesmo. Porque é aí que vai forjar, né, a primeira base para a vida dessa criança que logo estará adulto. Entendeu alguma coisa? Algumas coisas sim, eu não fico, acho que essa parte do sangue para mim é a verdade, mas eu já tinha um certo conhecimento. Acho que é só um estudo, estudar um vejo. Nossa, mas vai ser sobre sangue. Tem outro jeito. Fica com mas é o sangue mesmo, né? Só para confirmar. A gente chama aqui de veículo do ego. A gente conhece sangue para outras coisas, mas para o nosso ensino é o veículo do ego. Mas é o sangue. Nosso sangue é tão, vamos por assim, tão desenvolvido, né? Não sei se seria essa palavra. Se você pegar o nosso sangue e colocar ele em um animal, você mata. Entendeu? Agora, o contrário, não. Você pegar o sangue do animal, por acaso, injetar na nossa veia, não mata. Mas o nosso, você mata qualquer um. Então, a composição dele. Em relação a isso também, tem algumas escolas, né? Que não indicam que a gente faça doação de sangue também. Exato. Como que é visto? Também não é recomendado. Testemunha de Jeová, né? Acho que é. Tem alguns lugares que... Mas aqui a gente doa sangue. Não, aqui não. Não tem. É que eu pedi muito que eu já passei de 60. Mas não pode doar mais. Sangue é um veículo, como bem colocou o Luiz, do ego. Do ego. Não é do corpo físico. Não. Ele é comandado pelo corpo vital. Ele é um veículo do corpo vital. Tá aqui, tá como o nosso cabelo, nosso pelo. Quem rege ele tem nada a ver com o corpo físico. Ele é estrutura física. Você veja que tem religião, para não citar religiões mais antigas, principalmente no Oriente e tal, em que os casamentos eram feitos só dentro das tribos, para não misturar o sangue com o sangue, se manter com a identidade de toda a geração. Mas eles levam muito a sério. E por que isso acontecia? Para você continuar mantendo as visões internas dos seus antepassados. Porque ali no sangue você carrega. Por esse motivo que eles não se mesclavam
né? Como os ciganos, né? Não se Ainda mesclam. tem, né? Mas era, antigamente era. Tem uma clarividência negativa. Negativa, E clarividência ele negativa. fala aqui com convicção aquilo que o avô dele foi há 500 anos atrás. Por isso Eu tenho experiência. Por isso que contas que tinha no Antigo Testamento que tinha 200 anos, Jerusalém não tinha 200 nem 300 anos, é que eles, pelo sangue... Você tinha a visão. Exatamente. Mas hoje, por exemplo, que esses estudos que eu fazia, eu falava assim que o sangue, como vocês falaram, vai armazenando, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse algum vício, não sei, um fumo, por exemplo. Aí, se eu dou o sangue para alguém, essa pessoa que recebe pode adquirir também. Claro, pode. Mas acontece, né? Assim, não conheço. Passa de... Não, é porque, como é muito assim... É ligado ao ponto de vista, ao vício. Isso é outra o desejo, é a repetição que alimenta o desejo. Aí você adquire primeiro o hábito, depois o vício. É a mesma coisa que algumas remédios aí, né? Que ele tem um fundinho lá de álcool, alguma coisa. Primeiro você adquire o hábito, depois Você se torna adicto e você daí tem o vício. É isso. aí é uma outra estrutura, né? São os desejos. Pode dar seu sanguinho. sim. Bom, Eu trabalhava comigo, no dia que ia tirar sangue, não saiu sangue dos cavalos. O cara é tão mão de faca, eu falei isso, né? Não é sangue. Tá certo. Então tá bom, pessoal. Então por hoje já deu nosso horário, dentro do previsto que a gente estimou aí. Então assim, a gente termina hoje o nosso estudo, onde nós tratamos o capítulo 3, o ser humano e o método de evolução, e que as rosas floresçam em vossa cruz, ou o ritual. Na vossa também. Coração Rosa Cruz, não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais forças, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. As rosas floresçam em vossa cruz.